Capítulo 10. O chamado dos 12. Uma missão de impacto eterno. Era um amanhecer comum na Galileia. O ar ainda fresco da madrugada, enquanto o sol lentamente pintava o céu de tons quentes. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus caminhava ao longo da encosta de uma colina, seus olhos contemplando o pequeno grupo de homens que o seguia fielmente. Eles não eram eruditos, poderosos ou influentes. Eram pescadores, cobradores de impostos e homens simples. No entanto, Jesus via algo neles que ninguém mais podia ver. Corações dispostos a obedecer e seguir a missão que ele lhes confiaria. Com autoridade e sabedoria, Jesus chamou cada um pelo nome, olhando profundamente em seus olhos. Simão, a quem ele chamaria Pedro, o líder que se tornaria uma rocha para a igreja. André, seu irmão, sempre apontando as pessoas para o Salvador. Tiago e João, os filhos do trovão, prontos a arder de zelo pela causa de Cristo. Mateus, o cobrador de impostos, cuja transformação seria um testemunho vivo de que nenhum passado é maior que a graça de Deus. À medida que Jesus nomeava um por um, ele lhes conferia poder, não apenas poder para ensinar ou pregar, mas poder sobrenatural. Ele lhes deu a autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas o olhar de Jesus os encorajava. Eles sabiam que, apesar de suas limitações humanas, estavam recebendo uma comissão divina. Enquanto os nomes eram chamados, o ambiente ao redor parecia ficar mais carregado de propósito. Eles não estavam apenas sendo enviados para proclamar palavras. Estavam sendo equipados para transformar vidas como Jesus fazia. Cada nome chamado marcava um novo capítulo na vida desses homens, uma vida de sacrifício, dedicação e milagres que ecoariam por toda a eternidade. Reflexão. Todos nós somos chamados para algo maior do que nós mesmos. Talvez não tenhamos a mesma missão dos 12 apóstolos, mas o chamado para servir e compartilhar o amor de Cristo é para cada um de nós. Assim como aqueles homens simples receberam poder e autoridade para agir em nome de Jesus, nós também somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida que impacta e transforma aqueles ao nosso redor. Jesus não vê nossas limitações, ele vê nosso potencial em suas mãos. Ele nos chama pelo nome, independentemente de nossa origem ou passado, e nos capacita para a obra do reino. Como estamos respondendo a esse chamado? Estamos dispostos a confiar em sua autoridade e permitir que ele nos use para transformar vidas e espalhar seu amor? Assim como os discípulos, podemos ser agentes de transformação, mas isso exige fé e uma entrega total ao propósito divino. A missão dos 12, levando a paz e o reino de Deus. O sol começava a aquecer as colinas da Galileia, e um vento suave soprava nas oliveiras quando Jesus reuniu seus 12 discípulos. Seus rostos eram de homens simples, mas seus corações estavam agora cheios de uma esperança renovada. Ele os chamou para perto de si, com um brilho no olhar que transmitia um profundo amor e uma grande responsabilidade. Era chegado o momento de enviá-los em uma missão sem precedentes, e cada um deles sentia a gravidade do que estava por vir. Jesus começou a falar, sua voz firme, mas suave, ecoando no ar da manhã. Não sigam pelos caminhos dos gentios, nem entrem em cidade samaritana, ele disse olhando nos olhos de cada um deles. Antes, vão às ovelhas perdidas de Israel. Seus discípulos sabiam que essa não era uma tarefa comum. Eles estavam sendo enviados aos seus próprios compatriotas, pessoas que conheciam o Deus de seus antepassados, mas que precisavam reencontrar o caminho da fé. À medida que forem, proclamem que o reino dos céus está próximo. As palavras ecoavam como um chamado à redenção. Mas isso não seria apenas uma pregação. Jesus os equipou com poder. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ele disse com autoridade: vocês receberam de graça, deem também de graça. Os 12 ouviram com admiração e reverência. Eles não levariam bolsas,
de ouro, prata ou cobre em seus cintos, nem sacolas de viagem, nem túnicas extras, nem sandálias ou bastões. Jesus os ensinava a depender totalmente da providência de Deus e da hospitalidade daqueles que aceitariam a mensagem. O chamado era urgente e radical. Jesus não queria que estivessem sobrecarregados com as preocupações materiais, mas focados na missão divina. Em qualquer cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno e fiquem em sua casa até partirem. Eles levariam uma mensagem de paz. E se a casa fosse justa, a paz repousaria sobre ela. Caso contrário, a paz retornaria a eles. A missão era tanto uma oferta de redenção, quanto um teste de aceitação. E Jesus os alertou. Se em alguma cidade ou povoado eles não fossem recebidos, deveriam sacudir a poeira de seus pés em sinal de rejeição, porque a mensagem que levavam era uma oferta de vida e salvação. A responsabilidade sobre eles era imensa, mas a fé em seu mestre os fortalecia. As instruções claras de Jesus mostravam o caminho, e eles sabiam que estavam nas mãos de Deus. Mesmo nos lugares em que fossem rejeitados, Jesus garantiu que a justiça divina prevaleceria, pois seria mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Os 12, apesar de homens comuns, agora sentiam-se parte de algo extraordinário. Eles não eram apenas seguidores, mas mensageiros do reino dos céus, com o poder de curar, restaurar e levar paz a um mundo quebrado. Reflexão. Assim como os discípulos, nós também somos chamados a uma missão. Somos enviados por Cristo ao mundo para levar esperança, paz e a mensagem da salvação. Nem sempre seremos bem recebidos e muitas vezes enfrentaremos desafios, mas Jesus nos ensina a depender de Deus em todas as coisas. Ele nos capacita com seu Espírito para que possamos cumprir o propósito de compartilhar o Evangelho. Como estamos lidando com essa missão? Estamos confiando em Deus para suprir nossas necessidades enquanto seguimos seus passos? Essa passagem nos lembra que a missão de Jesus não é fácil, mas é fundamental. Somos enviados com uma mensagem de vida, e as pessoas ao nosso redor precisam ouvir isso. Devemos estar dispostos a depender totalmente de Deus, sem carregar os fardos deste mundo, mas focados na missão de levar paz e cura às almas que Ele nos envia. Como discípulos, somos embaixadores do reino. Estamos dispostos a cumprir essa missão, mesmo diante das adversidades, a coragem no meio dos lobos. Perseverando na missão de Cristo. Os 12 discípulos se reuniram em torno de Jesus, sentindo a urgência da missão que lhes fora dada. Enquanto o mestre falava, suas palavras carregavam um peso que eles não poderiam ignorar. Jesus os olhava com seriedade, ciente do caminho árduo que eles teriam que trilhar. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Ele disse com firmeza. Aqueles homens simples, que antes se ocupavam de suas redes de pesca e cobravam impostos, agora estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que podiam imaginar. O silêncio caiu sobre eles enquanto tentavam absorver o que isso significava. Lobos. O que Jesus estava tentando dizer? Os corações batiam forte. Jesus sabia que estava enviando seus discípulos a um mundo hostil, onde a mensagem do reino seria recebida com ódio, ceticismo e muitas vezes violência. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele não estava apenas os alertando do perigo, mas também os ensinando como agir em meio às dificuldades, com sabedoria e pureza. A prudência os protegeria dos ataques dos inimigos, e a simplicidade os manteria firmes na missão sem se corromperem. Eles não deveriam buscar retribuição ou vingança, mas agir com graça e discernimento. Jesus fez uma pausa, olhando para o horizonte, como se estivesse vendo o futuro. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Suas palavras eram claras. Perseguição viria não apenas dos que estavam fora, mas de dentro da própria comunidade religiosa. Aqueles que deveriam entender a mensagem do reino seriam os primeiros a resisti-la. E
e por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis para testemunhar a eles e aos gentios, disse Jesus. Enquanto a tensão crescia entre os discípulos, cada um sabia que, ao aceitar a missão, estavam se colocando em perigo. Mas essa era a grandeza do chamado: levar a verdade ao mundo, independentemente do custo. Quando os entregarem, não se preocupem com o que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que falar, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês falará por meio de vocês. Que alívio foi ouvir isso! Apesar das ameaças e das pressões, os discípulos não estariam sozinhos. O Espírito de Deus seria o elo que os sustentaria em suas provações, dando-lhes palavras de sabedoria e força. Mas o que Jesus disse a seguir partiu o coração de todos. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. A divisão que a mensagem traria era profunda, e até mesmo as famílias seriam separadas por causa da fé. O preço de seguir a Cristo não era apenas social, mas pessoal. Os discípulos, e todos aqueles que viriam depois deles, teriam que estar prontos para esse sacrifício. Jesus olhou para eles com compaixão, mas também com autoridade. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A promessa de salvação para aqueles que permanecessem firmes era o que os fortalecia. Eles sabiam que a vitória final não era deste mundo, mas do reino eterno de Deus. Reflexão. Hoje, como cristãos, também enfrentamos desafios em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade do Evangelho. Talvez não enfrentemos perseguição física, mas a pressão social, as divisões familiares e as críticas estão presentes. Jesus nos ensina a sermos prudentes e simples, confiando em Deus para nos dar as palavras e a sabedoria necessárias para enfrentar essas situações. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: estamos dispostos a perseverar, mesmo quando o caminho se torna difícil? Como estamos reagindo diante das pressões e provações da vida cristã? A passagem de Mateus 10, 16, 25 nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos prontos para enfrentar o que vier, sabendo que Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos. A promessa é clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que possamos, assim como os discípulos, depender completamente do Espírito Santo em meio às dificuldades e confiar que, no final, seremos recebidos nos braços do nosso Salvador. A coragem nas sobras, a confiança no cuidado de Deus. Os discípulos estavam em silêncio, digerindo tudo o que Jesus acabara de lhes dizer. A seriedade das palavras do Mestre ecoava em seus corações. Vocês serão odiados por causa do meu nome. As ameaças de perseguição e morte pairavam sobre eles, e o medo começou a se enraizar em seus espíritos. Era natural sentir medo diante de tal perspectiva. Foi então que Jesus, percebendo o que se passava em seus corações, falou novamente, com uma voz calma e cheia de compaixão: portanto, não tenham medo deles. As palavras penetraram como bálsamo, trazendo um alívio inesperado. Jesus continuava a olhá-los nos olhos, como se estivesse revelando algo que eles ainda não conseguiam ver claramente. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que os homens tramavam nas sombras contra eles um dia seria trazido à luz. O que parecia assustador e incompreensível naquele momento seria desvendado pelo próprio Deus. Jesus estava assegurando que no final a verdade prevaleceria. Os discípulos, ainda com suas preocupações, ouviram quando Jesus os encorajou a proclamar com ousadia o que haviam aprendido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos ouvidos, proclamem dos telhados. Era uma chamada ao destemor, a continuar compartilhando a mensagem do reino, mesmo em face da perseguição. Eles haviam recebido a luz da verdade e agora, essa luz deveria brilhar para todos, sem hesitação.
O medo continuava a espreitar nos cantos de suas mentes. Como não ter medo daqueles que poderiam matá-los? Jesus sabia disso, e então deu a eles uma perspectiva mais profunda. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O corpo é frágil, sim, mas a alma pertence ao Pai, e Ele a guarda com zelo. O verdadeiro temor não deveria ser dos homens, mas de Deus, que tem poder sobre a vida eterna. Jesus, então, olhou ao redor e avistou pardais pousando nos galhos próximos. Ele apontou para eles e disse: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O simples voo de um pássaro não passava despercebido aos olhos de Deus. Quão mais valiosos eram os seus discípulos? Quão mais ele cuidaria deles? O silêncio tomou conta novamente. As palavras de Jesus soavam doces e reconfortantes, pois traziam à memória uma verdade muitas vezes esquecida. O Deus que criou o universo, que governa sobre todas as coisas, se importa profundamente com cada detalhe de suas vidas. Ele conhece cada fio de cabelo, cada dor, cada medo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais, disse Jesus, com um leve sorriso no rosto. O peso da ansiedade e do medo começou a diminuir. Os discípulos entenderam que, mesmo que o mundo os atacasse, seus destinos estavam nas mãos amorosas do Pai Celestial, que nunca deixaria de cuidar deles. Reflexão: quantas vezes somos tomados pelo medo das circunstâncias? As incertezas da vida, as ameaças e as dificuldades podem nos fazer esquecer o cuidado constante de Deus. Jesus nos ensina aqui a não temermos o que pode nos acontecer externamente, mas a confiarmos no amor e na soberania de Deus, que cuida de nós em cada detalhe, até mesmo no que parece insignificante. Diante das adversidades, precisamos nos lembrar: somos muito mais valiosos do que pardais, e nosso Pai nunca nos perde de vista. Esta passagem nos desafia a confiar mais profundamente no cuidado de Deus. O que estamos temendo hoje? O que nos impede de viver com ousadia a nossa fé? Jesus nos chama a olhar para o Pai, que cuida até dos pardais, e nos lembra que somos preciosos aos seus olhos. Que possamos viver sem medo, proclamando com confiança o amor de Deus, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada. A coragem de confessar Jesus dos homens. Os discípulos estavam em um momento de decisão crucial. A missão que Jesus lhes havia confiado não era para os fracos de coração. Cada palavra, cada milagre que testemunhavam, ecoava a grandeza do reino que estava por vir. Mas junto a essa missão vinha também o preço da rejeição e da perseguição. Certa noite, enquanto o fogo crepitava, iluminando levemente os rostos ao redor, Jesus lhes lançou uma verdade que iria cortar como uma espada. Aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquelas palavras carregavam um peso tremendo. João, que sempre fora mais introspectivo, abaixou a cabeça, pensando no que isso significava. Os olhares de Pedro e Tiago se cruzaram em silêncio. Eles sabiam o que Jesus estava pedindo. Não era apenas acreditar nele em seus corações, mas ser dispostos a confessá-lo abertamente, sem medo das consequências. Jesus continuou, com a mesma firmeza em sua voz: Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O peso das palavras fez com que um arrepio passasse pela espinha de cada um deles. Negar a Jesus? Isso parecia inimaginável naquele momento, enquanto estavam todos juntos, com ele bem ali. No entanto, Jesus estava olhando para além daquele momento para o futuro, quando as pressões do mundo, a ameaça de morte e o desprezo da sociedade testariam até mesmo a fé mais sólida. O sol começou a despontar no horizonte e, com ele, um novo dia cheio de desafios. Cada um deles sabia que fora daquele círculo íntimo,
O mundo não era receptivo ao que eles carregavam. Confessar Jesus poderia significar perder tudo: posição, família, amigos e até mesmo a própria vida. Mas o olhar de Jesus estava fixo neles. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ele também sabia que a recompensa seria eterna. A promessa de ser confessado por ele diante do Pai era incomparável. Não havia honra maior do que ser reconhecido pelo próprio Filho de Deus diante do trono celestial. Com isso, Pedro falou com seus companheiros: "Não importa o que venha, eu confessarei Jesus até o fim." O que é a aprovação dos homens comparada à aprovação de Deus? Aquela declaração de fé ressoou nos corações dos outros. E um a um, os discípulos também se comprometeram. Eles sabiam que seguir Jesus significava não apenas ser sua testemunha, mas viver de tal forma que suas vidas confessassem Cristo, mesmo diante das adversidades. Reflexão. Em nossa vida, somos chamados a confessar Cristo não apenas com palavras, mas também com nossas ações e escolhas. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a negar nossa fé ou viver de forma superficial, somos desafiados a sermos luz. Confessar Jesus é viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo quando isso nos custar relacionamentos, oportunidades ou aceitação social. O que nos impede de confessar Jesus com coragem hoje? Que possamos nos lembrar da promessa de que, ao confessá-lo, Ele nos confessará diante de seu Pai. Jesus nos desafia a ser corajosos em nossa confissão de fé. Será que estamos dispostos a proclamar nossa fé em todos os momentos e circunstâncias? Ou estamos nos deixando levar pelo medo e pela pressão ao nosso redor? Ao refletir sobre esta passagem, somos convidados a fazer um compromisso mais profundo com Cristo, lembrando que nosso testemunho tem consequências eternas, que possamos viver de tal forma que, quando chegar o momento, Jesus nos reconheça diante de seu Pai. Espada da verdade. O custo de seguir a Cristo. Os discípulos estavam reunidos, ouvindo atentamente Jesus enquanto ele os preparava para a missão que teriam que cumprir. Eles esperavam ouvir palavras de encorajamento e promessas de paz. No entanto, o que Jesus disse a seguir trouxe um silêncio pesado sobre eles. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aquelas palavras os deixaram confusos. Como poderia o Messias, o príncipe da paz, falar de espada? O que ele queria dizer com isso? João olhou para Pedro em busca de alguma explicação, mas Pedro também estava em choque. Eles sempre acreditaram que o reino de Deus traria harmonia e união. Jesus continuou, seus olhos brilhando com a intensidade da verdade que ele estava revelando. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Aqueles que tinham deixado tudo para seguir Jesus sabiam que suas famílias os observavam com desconfiança. Muitos dos discípulos já enfrentavam críticas por abandonarem suas casas, seus trabalhos e as expectativas familiares. Agora, com essas palavras, a mensagem era clara. Seguir Jesus não seria fácil, e muitos seriam rejeitados por aqueles que mais amavam. Jesus olhou nos olhos de cada um deles, como se estivesse testando o que havia em seus corações. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O peso dessas palavras caiu sobre eles como uma pedra. O amor pela família era sagrado, mas Jesus estava pedindo um amor e uma lealdade ainda maiores, uma devoção completa a Ele. Ele estava dizendo que o reino de Deus exigia o primeiro lugar em suas vidas, acima de qualquer outra relação. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O silêncio na multidão era palpável. Os discípulos estavam começando a entender que seguir Jesus era um chamado para a renúncia total, para carregar uma cruz de sacrifício e sofrimento. A cruz, um símbolo de vergonha e morte, agora se tornava o símbolo do discipulado. Quem acha a sua vida a perderá,
e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Essas palavras ecoaram no coração de cada um deles, como se o próprio destino deles estivesse sendo revelado. O chamado de Jesus não era para uma vida fácil ou confortável, mas para uma vida de entrega total, uma vida de coragem, de colocar Jesus acima de tudo, mesmo quando isso significasse perder tudo o que consideravam valioso. Reflexão. Quantas vezes nos deparamos com a escolha entre agradar as pessoas ao nosso redor ou seguir fielmente a Jesus? Às vezes, o preço de seguir a Cristo inclui o distanciamento ou até a perda de relacionamentos importantes. No entanto, Jesus nos convida a confiar nele e priorizá-lo em todas as áreas da vida. O que estamos dispostos a sacrificar para seguir a Cristo? Será que estamos dispostos a tomar a nossa cruz? Mesmo quando isso significa abandonar aquilo que mais valorizamos, este chamado de Jesus é desafiador, mas também é uma promessa de uma vida mais plena. Ao perdermos a vida no sentido de entregar nossas vontades e desejos a Ele, encontramos uma vida verdadeira, uma vida que só pode ser vivida em Sua presença. Que possamos refletir sobre o custo de seguir a Cristo e nos lembrar de que a recompensa é infinitamente maior. Uma vida eterna com o Pai, onde seremos confessados por Jesus diante do trono celestial. O valor de um copo de água, a recompensa do acolhimento. Os discípulos estavam prestes a partir, nervosos e cheios de expectativa pela missão à frente. Jesus já havia falado sobre os desafios que enfrentariam, sobre a rejeição, a perseguição e as divisões que poderiam surgir até entre as famílias. Mas agora, em suas palavras finais, Jesus acalmou seus corações com uma mensagem de esperança e recompensa. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. As palavras de Jesus ecoaram na pequena sala onde eles estavam reunidos. Pedro olhou ao redor e viu os olhos cansados e ansiosos dos outros. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas a promessa de que, ao serem recebidos, estariam levando o próprio Cristo e o Pai Celestial às pessoas, trouxe uma nova perspectiva. Não importava o que acontecesse, eles carregavam consigo a presença divina. Jesus continuou: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. A mensagem era clara. Mesmo aqueles que não eram enviados, mas acolhiam os enviados, compartilhavam da mesma recompensa. Um simples ato de hospitalidade, um gesto de bondade e acolhimento era valorizado pelo Senhor. Pedro lembrou-se de tantas vezes em que ele, cansado e faminto, fora recebido com alegria por estranhos. Agora Jesus estava garantindo que esses pequenos gestos não passariam despercebidos. E então Jesus fez uma promessa que tocou profundamente o coração de todos. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que de modo algum perderá a sua recompensa. O silêncio encheu a sala. A imagem de alguém oferecendo um simples copo de água parecia tão modesta, tão comum. No entanto, para Jesus, até mesmo o ato mais humilde de bondade tinha um valor eterno. Eles, que muitas vezes se sentiam insignificantes ou desqualificados para a grande missão, agora sabiam que cada gesto, cada palavra, poderia trazer a bênção do próprio Deus. Reflexão. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Muitas vezes subestimamos o poder de nossas ações cotidianas. Pensamos que apenas grandes gestos ou feitos heróicos contam para Deus. No entanto, Jesus nos lembra que até o menor ato de serviço tem um grande valor. Seja acolhendo alguém em necessidade, ajudando um amigo em apuros ou simplesmente oferecendo um gesto de bondade a um estranho, estamos servindo ao próprio Cristo. Será que estamos atentos às oportunidades de servir aos outros com amor e humildade? Lembremos que ao acolhermos alguém em nome de Jesus, estamos acolhendo o próprio Senhor e sendo parte de sua obra no mundo. Não importa o quão pequeno ou simples seja o gesto, Deus vê o coração por trás dele
e nos promete uma recompensa eterna. Que possamos viver com a consciência de que, em cada ato de bondade, estamos participando da grande missão de Cristo na Terra.